Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, para dar continuidade aqui com relação à autoria dos livros da Bíblia. Que o Criador, o Eterno, possa estar nos protegendo e nos guardando, em nome de Jesus, né? Vamos lá então. Hoje nós vamos ver a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda. São pequenininhas, vamos tentar fazer as duas aqui no mais rápido e trazer as informações mais importantes para nós. Nós vamos ver na Bíblia da tradução da CNBB o que falam sobre essas duas cartas, e nós vamos ver aqui no dicionário bíblico e também na Bíblia Pentecostal de Estudo, beleza? Então vamos lá, para que nós venhamos alongar muito o áudio. Primeira carta aos Tessalonicenses. É a mais antigo escrito do Novo Testamento. Então, a carta aos Tessalonicenses é mais antigo de todos os livros do Novo Testamento. Está dizendo que Paulo escreveu esta carta à comunidade de Tessalônica que ele fundou, acompanhado por Timóteo, na segunda viagem missionária, por volta de 50 depois de Cristo. Paulo teve de seguir para Atenas e de lá enviou Timóteo para ver como estava a jovem comunidade. Reencontrou Timóteo de volta em Corinto e, em reação às suas notícias, escreveu esta carta com orientações para a comunidade de Tessalônica. Essa informação eu acho bastante interessante. Tem muita gente que ainda não consegue compreender isso. Naquele período eles não tinham um meio de comunicação. Naquele período eram as cartas. E aqui fala bem claramente, ele teve algumas notícias da comunidade e escreveu esta carta como orientações, dando orientações aos irmãos lá, né, naquele período. É uma verdadeira carta pastoral. O pastor fala à distância com o seu rebanho para fortalecê-lo em sua comunidade, né? Então, pelo fato dele escrever e passando a orientação, aí aqui está trazendo a informação que é como se fosse uma carta pastoral, ele estivesse cuidando lá dos irmãos, né? Aqui, a primeira carta aos Tessalonicenses, aqui nessa Bíblia da CNBB, ela deixa bem claro que o autor é Paulo, ela não duvida. Aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, que é pertinho, vamos já fazer as duas, né? Fala o seguinte: a segunda carta aos Tessalonicenses surgiu numa situação menos conhecida que a primeira. Tem a intenção de corrigir certas opiniões errôneas, sobretudo que ensinava que não vale mais a pena esforçar-se na vida do dia a dia, porque a parúzia, né, que é a vinda ou a volta de Cristo, estava para acontecer. Para responder essas opiniões enlouquecidas, o autor, provavelmente um discípulo de Paulo, descreve a maneira dos Apocalipse judaico em linguagem altamente simbólica. As cartas que devem acontecer antes que a parúzia se realize. As coisas que devem acontecer antes que a parúzia se realize. É interessante aqui, pessoal, que fala bem assim, que provavelmente quem escreveu foi um discípulo de Paulo. Essa segunda carta não foi Paulo que escreveu, né? Mas se você for ver o teor da carta, o primeiro versículo fala bem assim, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, né? Eles colocam como se fosse Paulo que tivesse escrevido. Interessante isso. Agora nós vamos ver aqui na Bíblia Pentecostal de Estudo que a carta de 1 Tessalonicenses, aqui ela fala, né, sem dúvida, que foi Paulo.
A mesma informação trazida ali pela Bíblia da CNBB. Só que aqui na carta de 2 Tessalonicenses é interessante, fala bem assim, vamos lá? O tom da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é de uma ama que cria os seus filhos. Na segunda, o tom é primeiramente de um pai que disciplina os filhos desobedientes para corrigir seus caminhos. Elogio-os, porém, pela sua fé, perseverança e a volta encorajá-los a permanecer fiéis em todas as perseguições. Então aqui na Bíblia aqui do Pentecostal de Estudo, ela afirma que Paulo escreveu as 2 cartas. Já não bate de acordo aqui com a tradução da CNBB, Então, qual está certo? Agora nós vamos aqui no dicionário bíblico para ver mais uma fonte, mais uma informação. Vamos lá. A cartas, a epístola, aos Tessalonicenses, autoria. A primeira e segunda Tessalonicenses foram provavelmente usados por Inácio de Antioquia. Inácio foi um dos discípulos dos apóstolos ali. Aparecem no cânon neotestamentário de Marcião e no cânon de Muratori. E a tradição é unânime em atribuí-las a Paulo. A crítica moderna não põe em dúvida a atribuição de 1 Tessalonicenses. Então, a 1 Tessalonicenses, de fato, afirmam que foi Paulo. Mas alguns estudiosos duvidam da atribuição de 2 Tessalonicenses. Suas dúvidas são baseadas sobre algumas diferenças reconhecidas de estilo de 2 cartas. A uniformidade do vocábulo da primeira e da segunda, entre elas, é com as outras cartas paulinas. É explicada por alguns pelo fato de que o imitador compilou a 2 Tessalonicenses como um florilégio de 1 Tessalonicenses. Mas seria mais sério o argumento da aparente incoerência entre do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, e da 1 Tessalonicenses 4:13 e do 5 ao 11. A modificação sugere e é devida ao imitador que queria eliminar a concepção errada da parúzia iminente. É difícil supor que o próprio Paulo, que está na origem deste mau entendimento, se contradizesse em tão pouco tempo. É porque numa carta fala que iria acontecer naquele período ali a vinda de Cristo, a volta de Cristo. E aí rapidamente aparece uma outra carta, aqui vai falar mais ou menos semanas ou meses, dizendo que não seria iminente, iria acontecer algumas coisas antes de vir. Então teve uma mudança ali de informação. Aqueles que mantêm a origem paulina de 2 Tessalonicenses não podem admitir um intervalo maior de que poucos meses entre as duas. Alguns limitam a intervalo de poucas semanas ou alguns dias. Se as duas estiverem tão próximas, deve ser a pergunta: por que a segunda não se refere à primeira? A segunda não se refere à primeira carta, e ao menos não a menciona. A diferença de estilo não são importantes e não afeta o fato de que a personalidade de Paulo parece aflorar nas 2 cartas. Porém, deve-se admitir que a unidade aparente não é uma demonstração rigorosa. E é melhor deixar aberta a questão de que a segunda carta não seja de Paulo.
mas de uma escola, explicação de que vale para algumas outras cartas do Novo Testamento que atribui a Paulo, né? Cartas paulinas. Então é interessante, existia naquele período uma escola, né? Vamos dizer, pessoas que seguiam, né, o entendimento paulino, que eles conseguiam elaborar algumas cartas seguindo ali o pensamento de Paulo, né? Então são atribuídos também a uma escola. Mas está aí algumas informações interessantes. Então a primeira carta de Tessalonicenses e a segunda não são dos mesmos autores, né? Esse aqui está bastante claro. É importante pesquisar mais sobre o assunto, beleza? Mas essas informações que nós tivemos hoje já traz um entendimento, né? Até mesmo porque nenhuma fala uma coisa e na outra fala uma coisa totalmente diferente, né? Então, os estudiosos eles fazem esse trabalho versículo por versículo bem detalhadamente para poder trazer essas informações. E eu acho bastante valiosa para que nós venhamos saber, quando você estiver citando a carta, você fala assim, ó, nós não sabemos a autoria. É importante falar isso, né? Nós temos que zelar pela verdade, né? Então, a verdade é algo muito importante perante o Eterno. Então, se nós não sabemos, nós temos que ser sinceros e falar, nós não sabemos quem é o autor da segunda carta aos Tessalonicenses, beleza? Fique na paz, que o Criador, o Eterno, nos abençoe grandemente. Um abraço do irmão Alex.